Olá pessoal, bem-vindos ao canal para continuarmos a nossa leitura, audição do livro Perguntar Não Ofende, com o capítulo 6. Depois de aprender a fingir sinceridade, não há nada que você não possa fazer. Vamos lá? Os poderes únicos da autenticidade. Dos muitos conselhos que o juiz Ross Anderson me deu, um foi o mais simples. Faça tudo o que David Stephens faz no tribunal. Você não conhece David Stephens. Ele é ex-procurador estadual e recentemente aposentado promotor federal na Carolina do Sul. Ele é da velha escola e subiu nas trincheiras de uma maneira que poucos fazem mais. Tentativa após tentativa após tentativa. David perdeu mais julgamentos do que a maioria dos promotores jamais tentará, ganhando e perdendo juntos. Ele também é o melhor litigante que já vi. Ganhar não é igual a bom. Bom é igual a bom. E David era o melhor. Ele era bom porque era autêntico. Os júris acreditaram nele, os juízes confiaram nele e o advogado de defesa o respeitou. No início da minha carreira como procurador, tentei descobrir-lhe como ser um persuasor eficaz e, por fim, pedi-lhe que me contasse o segredo para ser excelente num tribunal. Primeiro, ele murmurou algo sobre como um carpinteiro tem que ser bom com martelo e serra. Traduzido: você precisa conhecer as regras de evidência. Ele resmungou mais alguma coisa sobre conversar com pessoas reais. Traduzido: amplie o ciclo de pessoas com quem você interage para ficar exposto a uma seção transversal da comunidade. Por último, ele murmurou algo sobre sinceridade e credibilidade. Esta eu ouvi em alto e bom som. O segredo para ser um bom comunicador, Trey, é a sinceridade. Depois que você aprende a fingir isso, não há nada que você não possa fazer. Vou me lembrar desse conselho muito depois de esquecer os nomes dos meus filhos ou até que ponto acertei um ferro. 7. É o melhor conselho que você receberá sobre comunicação eficaz e o mais difícil de aperfeiçoar. Você não pode fingir sinceridade, é claro, mas entendi o que ele quis dizer. Se você não acredita no que está dizendo, ninguém mais acreditará. Se você não investir no que precisa, no que está vendendo, ninguém mais o fará. Se você não é apaixonado por aquilo em que acredita, é provável que a pessoa com quem você está brigando verbalmente não o seja. E a paixão é essencial se você estiver engajado em um raciocínio apaixonado. Então, você mesmo acredita no que afirma acreditar? Por que você acredita nisso? Há quanto tempo você acredita nisso? O que faz você acreditar nisso? Que opções você considerou além de acreditar? Você consegue comunicar aquilo em que acredita de uma forma convincente? E se não conseguir, quais são as chaves para aprender a comunicar de forma convincente? As emoções são importantes na busca pela sinceridade. As emoções são melhor utilizadas para aumentar e complementar outras ferramentas de persuasão, como fatos, racionalidade e lógica, em vez de serem uma ferramenta isolada. Mas as emoções são poderosas e funcionam quando se trata de emocionar as pessoas. A chave para a persuasão mais eficaz e duradoura, entretanto, é ir fundo na reserva de seus sentimentos e emoções e conectá-los a um preceito mais amplo ou uma crença fundamental. Seja emocionado com a justiça, seja emocionado com a oportunidade ou a educação. Não seja simplesmente emocional. Para serem eficazes, as emoções não podem ser projetadas, elas devem ser sinceras. E a melhor maneira de ter emoções sinceras é conectar essa emoção a alguma crença ou verdade maior. Emoções fabricadas ou superengenhadas, por outro lado, não apenas não ajudam,
como são destrutivas para o que você está tentando realizar. Todos já tivemos presentes no casamento ou no chá de bebê, onde o casal recebe a 27ª espátula ou a 53ª caixa de lenços umedecidos do dia. A reação deles faz você pensar que eles receberam o diamante esperança. É difícil parecer entusiasmado com uma espátula ou lenços umedecidos. Então, embora possamos dar uma folga, isso dificilmente é persuasível ou crível. Então, e se você achar que algo é importante, mas estiver tendo dificuldade em senti-lo? Como você espelha as características da realidade nos dias em que não sente tudo o que investiu no seu tema? E os dias em que você acredita em alguma coisa, mas é difícil evocar a paixão? Bem, isso acontece na maioria dos dias, não é? Não organizamos antecipadamente todos os nossos esforços de comunicação ou persuasão. Sabemos que no jantar de ação de graças é provável que a política surja, mas não planejamos necessariamente que a política surja no estacionamento do shopping. David Stephens não estava nos dizendo para literalmente fingir sinceridade, porque você não pode, por definição, falsificar a autenticidade. E se você for suspeito de tentar fazê-lo, seu júri irá julgá-lo com severidade. Já ouviu o termo lágrimas de crocodilo? Lágrimas de crocodilo é uma expressão que usamos quando alguém está fingindo emoção real, fingindo sinceridade, fingindo empatia, compaixão ou tristeza. O termo vem da antiga crença de que os crocodilos choram enquanto comem suas presas. Há uma razão pela qual ainda usamos esse termo e ele não é gratuito. A emoção real se move. Emoções inventadas repelem. Quando a emoção é real, ela é poderosa. Quando a emoção é planejada, ela é destrutiva. Então, o que David Stephens quis dizer? Simplesmente isto: seja sincero, genuíno e autêntico, sempre que puder. Nos dias em que for difícil senti-lo plenamente, modele as características que ilustram a sinceridade. Você não está fingindo com lágrimas de crocodilo. Você está, pelo contrário, tão investido no desejo de modelar o interesse, a empatia e a capacidade de se relacionar, que está disposto a fazer o esforço tanto consciente quanto subconscientemente. Sem tentar soar como um romance de Arlequim, é um pouco como amor. Há dias em que o amor é a emoção mais vívida que você já sentiu. E há dias em que é um compromisso, independentemente de como você se sente. Mas isso não descarta a existência do amor, só porque alguns dias você realmente precisa trabalhar para isso. Da mesma forma, eu costumava me perguntar como os vendedores poderiam ficar entusiasmados com a venda de produto abaixo do ideal. Mas talvez o cara que vende um aspirador de pó de qualidade inferior não está vendendo o aspirador de forma alguma. Talvez ele esteja vendendo valor. Talvez vender aspiradores lhe dê mais tempo com a família do que em seu último emprego. Talvez um aspirador de qualidade superior tenha passado pela pata de seu cachorro e machucado o garotinho. E o aspirador abaixo do ideal nunca poderia causar tanto sofrimento. Se você não gosta do aspirador em si, venda aquilo que o apaixona. A paixão em casos de assassinato não é difícil de evocar. A paixão por crimes contra crianças ou populações vulneráveis não é difícil de experimentar. Mas casos diários de drogas? Como você consegue ser sincero, autêntico e confiável em relação a apenas mais uma posse com a intenção de distribuir substâncias controladas? Você encontra outra coisa pela qual se apaixonar. Certamente existe um preceito fundamental ao qual você pode se agarrar. David Stephens, em caso de drogas,
falava sobre um vento maligno que varre os parques infantis e os pátios das escolas da América, juntando vidas no seu rastro. Isso era algo pelo qual ele poderia ser apaixonado e, portanto, sincero e autêntico. Foi mais do que apenas mais uma parada de carro na interestadual, com uma cheirada canina e um compartimento escondido no porta-malas cheio de cocaína. Ele tinha feito uma centena delas. Ele encontrou um princípio, um ideal ou um preceito sobre o qual poderia ser consistentemente sincero. Não é difícil obter uma resposta emocional de um júri num caso de crime violento. Fazer isso num caso de drogas, sem nenhuma vítima, facilmente identificável, era muito mais difícil. Mas que tal expressar emoções genuínas por uma contravenção? Um caso escolar perturbador em que uma mãe fez uma pequena cena e teve um acesso de raiva? Vamos, quem faz isso? O máximo legal que você pode conseguir é de apenas 90 dias, pelo amor de Deus. Não é traição. Quem choraria num caso como esse? Eu fiz. Você pode. Você irá. Você o fará se encontrar um princípio grande o suficiente para se agarrar e o preceito abrangente maior do que aquele único momento. O princípio principal. Esta não era uma reunião pela qual eu estava ansioso. A diretora de uma escola primária estava passando pelo escritório do advogado para discutir um caso escolar perturbador, que era muito pessoal e importante para ela. O caso foi mais ou menos assim. Robin Scruggs estava deixando seu filho na escola certa manhã. Atrasado. De novo. A criança passou pelo escritório para assinar tarde e foi recebida por um diretor assistente. Scruggs afirmou que viu o vice-diretor bater na criança e quando ela entrou na escola para confrontá-lo, a confusão começou. Scruggs foi presa por perturbar a escola e sua defesa foi que o diretor assistente bateu em seu filho e ela agiu em legítima defesa e defesa da criança. Normalmente, um caso escolar perturbador nunca chegaria à minha mesa como advogado. Os 2 condados que representei como advogado registram, em média, de 20 a 30 homicídios por ano, dezenas de assaltos à mão armada, roubos, casos de violência doméstica e crimes contra crianças. Na verdade, obtivemos em média mais de 10 mil mandados por ano que precisávamos processar e julgar, através de um sistema mal equipado para lidar com números de mandados tão grandes. Então, não, eu não tive tempo para um caso escolar perturbador. Este caso específico já havia sido julgado uma vez por outra pessoa do escritório e o júri foi dividido por 6 a 6. Como você se lembra anteriormente, os júris criminais devem ser unânimes. Perder 6 dos 12 jurados na primeira vez não é um prenúncio de sucesso nos julgamentos subsequentes. Além disso, as testemunhas já prestaram depoimento uma vez e precisarão seguir o que foi dito anteriormente. Nada de novo ou particularmente probatório provavelmente resultará de um segundo julgamento. Seriam semanas de preparação para um julgamento que ocuparia alguns dias do já precioso tempo do tribunal, e a ré não iria para a prisão mesmo que fosse condenada. Simplesmente não foi um bom uso do tempo no tribunal, na minha opinião. Mas o diretor da Wonderland Heights Elementary School viu as coisas de forma diferente. Então nos conhecemos. E ela venceu. Eu perdi. Não só concordei que o nosso escritório iria julgar o caso novamente, como concordei que iria tentar o caso novamente, pessoalmente. Por quê? Autenticidade. A diretora trouxe para a nossa reunião a prova mais convincente que poderia trazer consigo. A diretora assistente, cuja carreira impecável na educação pública estava sendo manchada pela alegação de que ela iria ou até poderia bater em uma criança.
Você não poderia ouvir essa diretora assistente por muito tempo sem concluir que ela era exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de ensinar a seu filho ou neto. Gentil, carinhosa, incapaz de processar como alguém poderia acusar outra pessoa de bater em uma criança na ausência de qualquer prova. Então, foi a autenticidade dela que me levou a levar o caso de volta ao tribunal. Sua autenticidade permitiu ao júri ver que nenhum professor ou diretor assistente, não este, pelo menos, iria bater em uma criança pequena por chegar atrasada à escola pela 30ª vez naquele semestre. A criança não vai sozinha para a escola. A criança não dirige. A criança nem tem idade suficiente para ir a pé ou de bicicleta para a escola. É responsabilidade dos pais levar a criança para a escola na hora certa, e esse pai em particular foi péssimo nisso. Talvez você fique tentado a bater nos pais, mas não na criança. A autenticidade, a sinceridade, a credibilidade e, portanto, a credibilidade do diretor assistente inspiraram os outros que trabalhavam neste caso a localizar seu próprio gatilho emocional interno. O que faria você se importar o suficiente para chorar na frente de estranhos? Sua própria reputação. O que faria você aceitar um caso sem motivo lógico? O direito de uma mulher dedicada a ensinar crianças a ser ouvida e defendida diante de uma acusação grave. Sim, a diretora assistente chorou no tribunal enquanto testemunhava perante o júri. Eu também. Ela chorou porque foi acusada da coisa mais insidiosa e destrutiva de que um educador poderia ser acusado: machucar uma criança. Chorei porque fiquei cara a cara com um tipo de pureza de espírito raramente vista. Havia uma pureza na sua crença de que, se levássemos o caso a julgamento mais uma vez e o júri tivesse a oportunidade de ouvir tudo, a coisa certa seria feita. E a coisa certa foi feita. O réu foi condenado. Ela entrou na escola e fez uma cena, não porque seu filho foi agredido, mas porque seu filho estava atrasado, de novo, e ela precisava algo para obscurecer seu próprio fracasso em levar uma criança para a escola na hora certa. O juiz não a sentenciou à prisão. Para que serviria? A criança teria sido vítima novamente. Uma coisa é ter uma mãe que habitualmente dorme demais. Outra é ter uma mãe que está presa há 3 meses. A autenticidade pode levar as pessoas a fazerem coisas que nunca teriam pensado em fazer. A autenticidade pode motivar, inspirar, persuadir. Passei de não aceitar o caso a assumi-lo sozinho. Tudo em meia hora. Tudo porque alguém me convenceu de que algo era mais importante que o meu tempo. Passei de rir em meu escritório com a simples ideia de assumir um caso tão menor a chorar no tribunal porque ela me convenceu e me lembrou das coisas em que acredito: justiça, honra, inocência. Embora você possa ficar preso aos fatos de qualquer posição que esteja tentando defender, neste caso, um distúrbio escolar pouco atraente, não há limite para a criatividade de como você pode encaixar esses fatos na vida real de pessoas reais. Se os problemas forem grandes, você não precisa fazer nada além de declará-los de maneira justa e simples. Mas naqueles dias em que você simplesmente não se sente especialmente apaixonado ou sincero, lembre-se do que David Stebbins disse: não finja sinceridade, porque você não pode. Crie algo maior. Apele para um ideal mais elevado. Busque um preceito ousado e encaixe seus argumentos nessa construção. Regras de noivado. Digamos que você realmente não esteja sentindo isso. Quero dizer, sua alma está vazia, seu coração é insensível e você é nihilista, além de toda a razão humana. Está tudo bem, todos nós já passamos por isso. Se você não consegue ser sincero,
Se você não consegue ser autêntico, você pode, no mínimo, estar engajado. Como você faz isso? Você pergunta. Da mesma forma que você faz em outros relacionamentos mais estabelecidos que você valoriza. Você faz contato visual. Sua linguagem corporal é acolhedora, não repulsiva. Você escuta. Você pode não ouvir tudo, mas está ouvindo o melhor que pode. Todos nós temos amigos que repetem as mesmas histórias. Você os interrompe e diz: esta é a mesma história chata como Hades que você me contou sobre seu neto na semana passada? Não. Você age como se fosse a primeira vez que ouvi isso. Por quê? Porque é envolvente ouvir e repulsivo não ouvir. Parte de ouvir é fazer perguntas de acompanhamento. Quanto mais você ouvir, melhores serão as perguntas de acompanhamento que você terá. Mas há uma razão pela qual Deus criou frases como você realmente, isso é incrível. E então, o que aconteceu? Você pode não estar ouvindo atentamente, mas está se envolvendo atentamente e fazendo o melhor que pode. A verdade, eu preciso ser melhor nisso sozinho. Houve momentos em que minha querida, doce e perfeita esposa começou uma história que não teve começo nem fim, como a história que Hermes contou a Argos sob a orientação de Zeus para contornar Hera. Começou em uma parte da casa e terminei no outro e decidi que recuar era a melhor opção. Recuar diante da história de um ente querido não é envolvente. Envolver é modelar as características da autenticidade real, mesmo quando você não sente isso. Luiz Gutierrez, o ex-congressista progressista de Illinois, colocou isso perfeitamente. As pessoas votarão em você se não gostarem de você. Eles nunca votarão em você se acharem que você não gosta deles. Em outras palavras, a pessoa com quem você está interagindo acredita que você está interessado nela? O grupo para o qual você está falando acredita que você se preocupa com eles e com o tópico que está discutindo? Isso está sendo engajado. Luiz tem razão. As pessoas querem saber que você se preocupa com elas. Gostamos de pessoas que gostam de nós e gostamos de pessoas que são gentis conosco. Já vi isso acontecer milhares de vezes em tribunais e na política. David Stephens sempre elogiava os advogados de defesa em sua declaração inicial ao júri. Por que você começaria um julgamento elogiando seu oponente? Na verdade, duas razões. Primeira, o júri vê você como um árbitro justo e neutro, em vez de apenas um defensor. E, segundo, isso tem um impacto sobre o advogado de defesa. Ele ou ela se sente compelido a responder a um elogio com um elogio. Na política, ouvimos rotineiramente políticos de diferentes partidos referirem-se a outros como meu amigo do Texas ou meu amigo do Sul. Eles fazem isso mesmo quando não suportam a pessoa que chamam de amigo. Por quê? Porque funciona. Isso isola de possíveis críticas futuras e você parece estar acima da briga. Parte de ser simpático é compreender a natureza humana e as características que a maioria de nós compartilha. Lembre-se, no geral, as pessoas preferem falar do que ouvir. As pessoas tendem a pensar que as conversas correm melhor quando são elas que falam a maior parte do tempo. Todos nós já passamos por situações em que a pessoa com quem estávamos falou 90% e concluiu: estou feliz por termos tido essa conversa. Isso foi útil. Depois de aprender, e o que ainda é mais difícil, aceitar que as pessoas preferem falar a ouvir, você poderá se tornar um bom ouvinte. Não porque seja fácil ou divertido, mas porque é produtivo em seus esforços para persuadir. E como veremos mais tarde, fornece um tesouro de informações quando você precisava travar uma batalha proverbial com alguém sobre um assunto. O que mais o torna simpático? Concedendo os pequenos pontos.
Passei a maior parte da minha vida tentando fazer com que um de nossos filhos limpasse o quarto dele. Isso é uma dica. Ela é uma negociadora brilhante. Ela poderia resolver a agitação do Médio Oriente se a mandássemos para lá. Ela adora barganhar, negociar e discutir. Ela não gosta de limpar o quarto, o banheiro, o carro. Então, vou admitir. Não, não precisa ser feito até o meio-dia. Só precisa ser feito até a meia-noite. Apenas em algum momento hoje, antes que se torne amanhã. Não me importo quando ela limpa o quarto, apenas que ela o faça. Ou faça um pequeno esforço para fazê-lo. Quase todas as conversas apresentam oportunidades de conceder algo. Entendo o que você está dizendo. Eu entendo de onde você está vindo. Eu entendo por que você acredita no que acredita. Todos eles afirmam a mesma coisa. Estou ouvindo, estou considerando o que você diz, estou fazendo um esforço para compreender e me adaptar. Por último, a maneira como você estrutura seu argumento tem um enorme impacto sobre se você parece agradável e sincero ou controverso, agressivo e em busca de sangue. Você começa com seu ponto mais provocativo ou com seu ponto consensual? Acho que é melhor começar com um ponto que não seja discutível e depois prosseguir com uma de suas peças de defesa mais centradas em fatos. Por exemplo, as pessoas defendem apaixonadamente ambos os lados das questões que rodeiam a segunda emenda, e todas as pessoas de sã consciência estão indignadas com a epidemia de assassinatos em massa que o nosso país sofre. Literalmente, não conheço uma alma que não se irrite e chore quando inocentes são sistematicamente mortos a tiros. A questão é: o que fazemos a respeito? O que funcionará e o que é consistente com outras convicções profundamente arraigadas sobre o direito à legítima defesa? Portanto, trato essa questão com sensibilidade e respeito por aqueles com quem posso divergir nas soluções. Começo minha própria defesa reconhecendo o que é óbvio para mim. Passei quase 2 décadas vendo em primeira mão a morte, a destruição e a dor causadas pelas armas usadas para ceifar vidas inocentes. Passei a maior parte de 2 décadas tentando impedir que as pessoas matassem outras pessoas. E, quando falhei nisso, tentando ajudar as famílias a obter um mínimo de justiça para seus entes queridos. Conheço os controles que temos atualmente sobre quem pode possuir armas legalmente, que tipos de armas podem ser possuídas legalmente e onde essas armas podem ser possuídas legalmente. Dito isso, estou aberto a qualquer ideia que você tenha para evitar que inocentes sejam mortos. Então, que controles adicionais você proporia e quais são os dados que o levam a acreditar que um controle adicional seria eficaz? Em essência, suponha que você realmente pode gostar da pessoa, ou pelo menos de algum aspecto da pessoa com quem está conversando, e que realmente tem interesse no que ela vai dizer, e então vá lá. Você já está pronto para um ótimo começo para ser simpático e ouvido em retornar. O que você faz, não faça isso. Agora sabemos o que funciona, mas, como sempre, também há sabedoria em compreender o que não funciona quando se trata de persuasão. O principal assassino de credibilidade quando se trata de comunicar sua perspectiva aos outros é mentir. Mentir é uma palavra. Isso é muito usado em nossa cultura, mas é usado incorretamente na maioria das vezes. Mentir não é simplesmente fazer uma declaração falsa. Há dezenas de declarações falsas proferidas todos os dias devido às falhas de memória, erros de memória inocentes, acidentes e erros. Uma declaração falsa é a segunda pior coisa que você pode fazer se seu objetivo é comunicar-se de forma eficaz ou persuadir, mas não é a pior. O pior é fazer uma declaração
intencionalmente falsa e relevante para um ponto em questão, com a intenção de enganar. As pessoas perdoarão e perdoam quase tudo na vida, mas eles relutam em perdoar um esforço para enganá-los intencionalmente em um ponto importante e material. O que o torna ainda mais insidioso é o efeito duradouro que tem no ouvinte. Deixe-me parafrasear livremente Friedrich Nietzsche. Não é que eu esteja chateado por você ter mentido para mim, é que eu estou chateado. Não sei quando poderei acreditar em você no futuro. Mentir anda de mãos dadas com uma incapacidade de confiar. Isso é verdade nos relacionamentos. É verdade nos negócios. Deveria ser verdade na política. Mas isso é verdade em quase todas as outras facetas da vida. É um assassino de persuasão. Então, não minta. Declarações falsas não ajudam, mas pelo menos você não teve a intenção de enganar. No entanto, falsos pronunciamentos factuais colocam em causa sua autenticidade e põem em causa e, portanto, comprometem a capacidade do ouvinte de confiar em si para os fatos. É possível sobreviver, mas é prejudicial. O que mais não funciona se você estiver no ramo de mudança, pessoas de um ponto a outro, insultos não funcionam. Eu sei que você está discordando de mim enquanto lê isso, porque os insultos enchem as vias aéreas, muitos deles ditos por pessoas que você pode considerar bem-sucedidas nos negócios, na política ou no entretenimento. Os insultos são ótimos para validar as convicções do seu ouvinte, se ele concordar com você em primeiro lugar. Mas você não precisa persuadir quem já concorda com você, não é? Quando foi a última vez que você se sentiu motivado a reconsiderar uma posição porque alguém o insultou? Quando foi a última vez que você gostou de alguém logo depois de ter insultado você? O que acontece quando somos insultados é que nos tornamos simultaneamente defensivos e agressivos. Estamos na defensiva e desejosos de retribuir um desrespeito com o melhor um pouco. O que dizemos a nós mesmos e talvez a pessoa que nos insultou é: não importa quais sejam os seus fatos ou quão certo você possa estar, irei para o túmulo antes de concordar com o que você acabou de dizer. E muitas vezes queremos dizer isso. Nós literalmente nunca admitiremos isso porque fomos insultados. Verdade seja dita, posso insultar os melhores deles. Você não pode estar na política sem saber quais botões apertar. E você não pode jantar com Mick Mulvaney, Tim Scott, Jason Chaffetz, Lindsey Graham, Marco Rubio e John Heckler sem ter partidura e sem saber como se envolver em combate corpo a corpo verbal. Na verdade, você pode fazer muitas refeições com Tim Scott de pele fina. Como eu disse, ele é literalmente a pessoa mais gentil na política. Mas os amigos implicam uns com os outros, e meus amigos em Washington faziam muito isso. Mas isso não é persuasão, e não são insultos reais. Isso é uma nervura bem-humorada, com algumas pontas afiadas de vez em quando. Os insultos são diferentes, e embora comuns na política e na cultura, não convencem ninguém de nada. Por último, a hipocrisia não funciona. A duplicidade não funciona. Viver de acordo com um conjunto de regras separados daquele que você propõe para os outros não funciona. A persuasão requer movimento. A hipocrisia, a duplicidade, o relativismo e os padrões duplos não conduzem a movimentos positivos. São ferramentas úteis se seu objetivo for um argumento completo. Lamentavelmente, a vida oferece essas oportunidades para uma discussão completa. Mas, novamente, as discussões só conseguem motivar aqueles que já concordam com você. Isso não exige muita habilidade. A persuasão requer habilidade e é rara, por isso a chamamos de arte.
Até agora você aprendeu a valorizar a arte da persuasão e aceitou e abraçou a necessidade absoluta de conhecer os seus fatos, saber quem é seu júri e calibrar seu objetivo com o ônus da prova apropriado. Você conhece o básico sobre o que funciona: engajamento, simpatia e sinceridade. E sabe o que não funciona: mentiras, insultos e hipocrisia. O trabalho de base foi feito. O essencial é conhecido e os alicerces estão lançados. Agora é hora de avançar em direção ao ato, à arte da persuasão em si. É hora de aprender e utilize a indispensabilidade de fazer perguntas quando se trata de atingir seus objetivos de comunicação. É hora de persuadir aqueles com quem você fala, além de seu limite probatório, a agir, inclusive, em alguns casos, além de qualquer dúvida razoável. Agora, uma nota de rodapé, quando ele se referiu à conversa da esposa. Nesse mito grego, Zeus, que era casado com Hera, apaixonou-se por uma jovem chamada Io. Antes que Hera pudesse ver Io, Zeus transformou Io em uma vaca, com o plano de transformá-la novamente em uma bela mulher assim que Hera partisse e voltasse para casa, no Monte Olimpo. Mas Hera foi sábia em seu plano e ordenou a Argos que vigiasse-no Io e garantisse que Zeus nunca completasse essa transformação de vaca em donzela. Argos tinha 100 olhos, o que significava que ele nunca dormia. Então Zeus enviou Hermes para contar a Argos uma história que não tinha começo nem fim, e lenta, mas seguramente cada um daqueles 100 olhos adormeceu. Zeus então transformou-o novamente em uma bela donzela. E assim finalizamos a parte 1 desse livro maravilhoso, magnífico. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário sobre o que você está achando. E em breve voltaremos com a parte 2, o ato e arte de persuasão. Obrigado por estarem comigo e até breve.